Se você já sentiu que Deus falou com você, mas você ignorou, escuta isso. Eu percebi que muitas vezes a gente trata Deus da mesma forma, da mesma maneira que a gente trata aquelas pessoas chatas que a gente não quer ouvir, e acaba ignorando elas. Então talvez não seja que Deus não esteja falando com você. Talvez ele esteja falando, mas o seu coração e os seus ouvidos estão fechados, estão se fechando e você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você 5 aprendizados práticos para você aplicar na sua vida. Então escuta só o que eu tenho para te falar aqui. Desses tempos atrás aqui na minha vida, eu fiz uma negociação com uma pessoa, um colega meu, e em um momento específico ele não gostou de alguma coisa e ele saiu. Ele não falou do que ele gostou, ele ficou chateado, talvez frustrado. E às vezes, muitas vezes na vida a gente está tratando dessa mesma forma. O que acontece? Eu perguntei para ele se ele queria negociar, ele falou que não. Eu perguntei se ele queria conversar, eu perguntei se ele iria sair sem conversar. Ele falou que sim, que queria evitar conversa, queria evitar problema, estresse. E se você perceber nesse comportamento, evitar estresse é evitar fadiga, é evitar problema, evitar realmente gastar sua energia. E às vezes, muitas vezes com Deus a gente está agindo dessa forma, querendo evitar gastar energia. Deus te fala alguma coisa, você ignora. Deus direciona para um caminho, você finge que não ouviu. Deus te incomoda numa área específica, algum assunto específico, algum comportamento, e você não está nem aí, passa por um ouvido, sai pelo outro e vai-se embora. E às vezes na vida a gente age dessa mesma forma, de forma imatura, de forma como um filho imaturo, de um filho mimado que quer ter tudo na mão, mas não quer se responsabilizar por nada, não quer assumir compromisso em nada, não quer dar a palavra em nada, não quer virar adulto e conversar como adulto, resolver como adulto resolve, não como criança resolve, que é fugindo, que é chorando, que é se lamentando, mas como adulto resolve cara a cara, falando o que incomoda, falando o que quer resolver, negociando, buscando ajustar, alinhando os pontos. E essa questão não é só é um problema espiritual, porque você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir as pessoas, mas provavelmente você também não está ouvindo a Deus. Porque esses ouvidos estão tão fechados, sua mente está fechada, seu coração está fechado, que você não escuta nem a Deus nem as pessoas. E isso exige humildade, disposição para mudar, coragem para encarar a verdade. Será que você na sua vida está querendo fugir da verdade, querendo economizar energia, evitar fadiga e está querendo fugir de encarar a verdade, não está querendo se comprometer em gastar sua energia para mudar? Reflita sobre. Aqui em Salmos 95, 7, ele fala 7 a 8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, às vezes, quando Deus falar, ele vai falar verdades. Ele vai falar aquilo que é digno, que é justo, que é correto, que é bom, que é perfeito, que é agradável. E a gente conhece através do que Deus fala o coração dele. E se a gente sabe que é bom, perfeito e agradável, por que a gente se magoa com o que Deus fala, o que Deus pede? Porque a gente fica chateado, porque a gente tenta ignorar algo que está nos incomodando. Porque a gente prefere o pecado conhecido do que a promessa nova que Deus tem para nós. Por que será? Então Deus fala aqui nessa palavra, Deus ele pode ser duro com você, ele pode falar uma verdade que você não queria ouvir, uma verdade que talvez te constrange, uma verdade que talvez te deixe reflexivo, deixe talvez para baixo, uma verdade que talvez uma verdade confrontadora, né? Talvez você não queria saber. A gente precisa ser filhos maduros espiritualmente na fé. Se Deus falar, se Ele direcionar, o que Ele falar é verdade 100%, é excelente, é perfeito, é o caminho que deve ser seguido, é o melhor caminho possível. E muitas vezes a gente se fecha o nosso coração, fecha a nossa mente, fecha os nossos olhos, e a gente fica cada vez mais distante de ser mais sensível, de ouvir a voz do Espírito Santo.
de ouvir a voz de Deus, de entender quais são os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, assim como esse colega meu que se fechou completamente para falar comigo, talvez você esteja se fechando completamente para ouvir a voz de Deus. Deus, ele tá sempre falando pra gente, ele tá sempre se comunicando, tá sempre tentando se comunicar com seus filhos, ter relacionamento com seus filhos, que somos nós, filhos da luz. Então, você precisa estar querendo buscar cada vez mais o relacionamento com Cristo. Ele fala na palavra dele, batei a porta, me buscar e achareis. Aí em Provérbios fala que conhecer as vontades de Deus, né? Conhecer o coração dele, é o segredo, é o nosso segredo que a gente tem que buscar, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que caminhar sobre, buscar entender sobre, buscar o conhecimento, entendimento, o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento. Então, se Deus falar para você, vá pelo caminho tortuoso, tu vai pelo caminho tortuoso. Se ele for que vá pela montanha, tu vai ter que ir pela montanha. Se ele falar que é por baixo da terra, é por baixo da terra. Independente se você gostar ou deixar de gostar. Independente se vai te agradar ou não. Independente se era o teu plano, o teu sonho ou não. A gente precisa ter maturidade para fazer a vontade dele na nossa vida. Porque, pensa comigo, se ele criou o céu e a terra, ele é dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não dá livre-arbítrio, mas se a gente entende isso, buscar a vontade daquele que criou tudo é muito melhor do que a vontade que a gente mesmo tem. Porque a gente tem aí 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida, só que ele tem infinitos anos de vida. Sabedoria é eterna, conhecimento é eterno. Conhecimento do alto, conhecimento muito mais avançado do que o nosso. Uma inteligência muito mais capaz, muito mais abrangente do que a nossa, muito mais com outro nível de perspectiva, de mentalidade. Ele é o nosso Pai eterno e a gente tem que buscar dele mais do que de qualquer outro. Entender, buscar o direcionamento dele, o entendimento dele, a direção dele para nossa vida, o plano dele para nossa vida, o propósito que ele tem para nossa vida, quais são os dons e talentos que ele vai derramar sobre a nossa vida. E algumas aplicações práticas que você pode ter para a sua vida é, primeiro, voltar a conversar com Deus, não só pedir. Muitas vezes a gente pede muito, mas a gente agradece pouco. A gente conversa pouco com Deus, se abre pouco, a gente pede pouco perdão. A gente aprecia pouco a presença dele. A gente deveria buscar mais o que Deus tem para a nossa vida. Abrir mais o coração para Deus diante das nossas orações. Buscar mais o entendimento dele. Conhecer mais o coração dele. Isso é importantíssimo, muito mais do que só pedir, né? Quando a gente só fica pedindo, a gente é como filhos imaturos, como filhos mimados, que só querem receber, mas não tem nada a transbordar também, a dar, nada a ofertar, nada a buscar. A gente precisa ser cheio do Senhor para derramar isso para outras pessoas também. Derramar para outras vidas, a seguir a palavra dele e fazer as obras que o Senhor pede. Número 2, leve a sério os incômodos do Espírito Santo. Como eu falei aqui nesse vídeo, Deus ele vai falar 1, 2, 3, 4, 100 vezes se for necessário. E ele vai falar de múltiplas formas possíveis. E a gente precisa acatar, a gente precisa estar atento a ouvir e buscar melhorar esse ponto, esse comportamento, essa mentalidade que Deus já vem nos incomodando.
E muitas vezes a gente não vai conseguir por força do nosso braço. A gente tem que orar para o Espírito Santo, orar para Deus, para saber o que Ele quer da gente. Saber qual que é o melhor caminho para Ele nos fortalecer, para Ele nos guiar, nos dar sabedoria. Porque só assim a gente vai conseguir ter a melhoria, ter a santificação que a gente precisa, ter o resultado que a gente gostaria. Número 3. Para de tratar normal aquilo que Deus já mostrou que não agrada. Então, repetindo aqui. Deus ele vai ali na ferida, no que tá desagradando o coração dele, o que tá magoando o coração de Deus, naquilo que a gente deveria ter mudado faz tempo e a gente ainda não mudou. Aquilo que já deveria ter passado, já deveria ter ficado para trás, que deveria ter sido cancelado, deveria ter sido extirpado, né? Já deveria ter sido cortado da sua vida, mas você ainda continua postergando, continua alimentando aquele pecado de estimação, aquele comportamento que você sabe que não vem de Deus, que não agrada a Deus. Então a gente precisa cortar isso se a gente quer ser bons filhos, estar mais perto de Jesus, estar mais sensível à presença dele. Número 4. Confissão cura o que a negação fortalece. Então a gente precisa confessar nossos pecados, confessar o que a gente está vacilando, o que a gente está errando. Confessar primeiramente para Deus. E se você tiver um conselheiro, um líder espiritual que você possa contar, que você possa se abrir, para que você primeiramente, né, possa liberar isso do seu coração e seguramente criar um compromisso com Deus e com um seu irmão de vida, né? E você vai trazer mais responsabilidade para você e mais coragem, mais vontade, mais resultado para mudar. Número 5. Sensibilidade espiritual se constrói com obediência. Então, quanto mais você obedece, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está ali nos mandamentos que Ele pede, mais sensível à voz do Espírito Santo você vai estar. Mais você vai saber o que vem de Deus e o que não vem. Mais você vai saber quando é a vontade dEle e quando não é. Quando é Deus querendo te direcionar, quando é o que honra a Deus e quando é o que desonra. E eu queria te fazer uma pergunta final. O que é que Deus já te mostrou, mas você vem fingindo que não escutou? Quais são as coisas que Deus falou pra você? Já te incomodou, já falou várias vezes, já falou com outras pessoas para falarem com você, já usou a palavra, enfim, já tentou de várias formas. Mas você vem fingindo que não escuta, que não é Ele, que não faz sentido, que não é o momento, que você não consegue. Vou deixar aqui pra você 2 vídeos pra você seguir no próximo vídeo aqui na série. Desejo um ótimo dia, um ótimo trabalho. Deus te abençoe. E ó, Deus ainda fala.